Olá, muito boa tarde para você e seja bem-vindo a mais um Dia a Dia com Deus. Venha conosco aproveitar esses minutos para aprender um pouco mais da Palavra de Deus e como ela pode nos ajudar no nosso cotidiano. E nessa semana nós estivemos falando aqui sobre a vaidade, desde a mais comum, a vaidade feminina, até a vaidade masculina, infantil e, quem diria, animal. Na Bíblia nós temos o exemplo de Salomão, um grande sábio. Sua vaidade não era quanto à aparência, assim como nós vimos nos programas anteriores, mas sim uma importância muito grande, dadas as coisas que são passageiras e sem valor algum. Ele só chegou a essa conclusão no final da sua história. Você vai conhecer um pouco mais da vida desse homem no programa de hoje. Salomão é um dos reis mais conhecidos da história. Todos devem ter ouvido falar da sabedoria ou da riqueza desse homem. Filho do rei Davi, ele cresce em um ambiente de muitos conflitos. Mas quando assume o reino, sua nação era próspera. Davi havia sido um grande conquistador de terras. Salomão seria o homem a consolidar o reinado, conduzindo-o à sua era de ouro. Salomão amava a Deus e esforçava-se por cumprir seus mandamentos. Então um dia Deus aparece a ele em sonhos e diz a Salomão: "Pode pedir o que quiser." Salomão então pede sabedoria para governar o reino. Deus se agrada do pedido e concede junto com a sabedoria riqueza e fama. Começa a boa fase de Salomão, época de maior prosperidade para o reino, onde consolidou fronteiras, fez alianças com importantes nações vizinhas e o comércio andava de vento em popa. Dedica-se ainda à poesia. O livro bíblico Cantares de Salomão é um de seus poemas, onde usa sua sabedoria para pesquisar sobre vários assuntos, indo de ciência natural à filosofia. O livro de Provérbios de Salomão é uma parte pequena de toda a sabedoria dada a ele por Deus. Governantes de nações distantes iam visitá-lo para ouvir a fama de sua grande sabedoria. Rico, famoso, poderoso, possuía tudo o que qualquer pessoa queria. Mas infelizmente a história de Salomão não tem um final feliz. Ao longo do tempo casou-se com várias mulheres. Seu harém era o maior do mundo na sua época. Suas mulheres, vindas de várias nações, fizeram com que ele adorasse os deuses dessas terras, a ponto de estabelecer um culto a essas divindades em Israel. Deus desaprovou seu comportamento. Em Eclesiastes, vemos o fim melancólico deste grande homem. Desiludido, percebe que tudo não passa de vento. A única coisa que permanece é o temor a Deus. Mulheres, bebida, dinheiro, sabedoria, vaidade. Nada disso poderia substituir o conhecimento de Deus. A história nos mostra que Salomão sofreu muito ao desobedecer seu próprio conselho, lembrar de Deus todos os dias de sua vida. Salomão escreve que muitas das coisas que damos valor são passageiras e sem importância, como a busca incessante por conhecimento e o trabalho árduo. Você quer entender mais sobre esse tipo de vaidade e como a Palavra de Deus pode ajudar nesse assunto? Acompanhe alguns instantes com o pastor Pascoal Piragini Júnior. Andar pra lá, andar pra cá é melhor. Andar aqui, andar aqui, andar aqui. Sem sapato a dar do pé. Salto alto, salto baixo. Bem fechado ou mais aberto. Assim é bom, é. Tudo em moda para o pé. Nem lá, nem ali. É melhor andar aqui, andar aqui. A Cargolift é uma empresa brasileira especializada em transporte e logística. Com mais de 10 anos de experiência e estruturas em vários estados, inclusive Mercosul, a Cargolift une qualidade e inteligência para prestar serviços personalizados a seus clientes. Investimentos constantes e uma equipe comprometida com a excelência fazem da Cargolift a melhor opção para a sua empresa. Acesse www.cargolift.com.br. Cargolift, nós confiamos em Deus. O Antigo Testamento traduz a expressão vaidade por vazio. A palavra hebraica que representa vaidade é a mesma palavra hebraica que significa vazio.
A figura que está por trás é que há um tipo de vaidade que é uma vaidade existencial, que é um vazio da alma, que é um vazio do ser, e que faz com que a gente esteja sempre procurando algo sem sentir o sabor e o sentido da vida. Veja só o que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Ele diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. O que a Bíblia tem a nos ensinar é que esta vaidade existencial, esse vazio da alma, é uma busca de sentido. E essa busca de sentido não se encontra nas coisas. Todo o livro de Eclesiastes é o testemunho de Salomão sobre essa busca. Ele vai contando a sua história e ele vai dizendo que ele entendia que se ele tivesse todo o conhecimento do mundo, se ele pudesse aprender e estudar bastante, ele descobriria o sentido da sua vida. E ele se tornou um dos homens mais sábios do seu tempo, mas esse vazio da alma não foi preenchido pelo conhecimento e pela sabedoria. Bom, ele disse, a questão é a seguinte, muita sabedoria sem atividade prática, sem concretização dos atos, é vazio. Então vamos pegar a sabedoria e transformar em trabalho. E aí então ele começou a trabalhar, e descobriu que nem todo trabalho preenche o coração da gente. E ele disse, vazio de vazio, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E ele imaginou assim, se o sentido da vida não está na sabedoria e no trabalho, então deve ser o poder. E então ele usou todas as ferramentas políticas para construir o poder da sua nação. Se tornou um rei poderoso, um rei sábio, um rei honrado, e de repente ele descobriu que nem todo o poder humano preenche o coração. E ele vai dizer, vazio de vazio, tudo é vazio. Aí ele imaginou, sabe de uma coisa? Eu vou me divertir. O sentido da vida está na diversão. E ele então vai dizer que ele vai tentar experimentar todo tipo de prazer que a vida podia lhe dar. Ele tenta tudo. E ele descobre o prazer, mas o prazer em si mesmo não preenche o seu coração. E ele vai dizer, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E ele vai contando a sua história sobre a sua busca de sentido, de valor da vida. E quando chega no finalzinho dessa história, ele diz assim, agora que já se ouviu tudo isto, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial ao homem. Ele vai dizer, olha, sabe o que dá sentido à vida? O que dá sentido à vida é a sua comunhão com Jesus. O que dá sentido à vida é a sua alma preenchida pela presença e pela graça de Deus. Deus nos deu uma alma, um espírito eterno. E sabe, tudo que a gente está fazendo aqui é passageiro. E toda vez que nós estivermos somente lidando com as coisas que são passageiras, o sentido de vazio vai estar dentro do nosso coração. Mas quando nós temos comunhão com o Todo-Poderoso e com o Eterno, e aí então o sentido de vida, o sentido do Espírito, o sentido da eternidade entram na nossa vida e nós descobrimos significado. Houve um pesquisador chamado Viktor Frankl, ele estava num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial e ele foi percebendo que alguma coisa estranha acontecia. Pessoas que tinham tudo para viver morriam.
Eram mais jovens, mais fortes, mais capacitados, não aguentavam as agruras do campo de concentração e morriam. E pessoas que pareciam que tinham quase nada para viver, para sobreviver, conseguiam viver. Por quê? Eram velhos, estavam doentes, mas enfrentavam aquela situação e conseguiam sobreviver. E ele começou a tentar descobrir por quê. E ele descobriu o seguinte, que as pessoas que tinham sentido de vida, propósito de vida, alvos para a sua vida, sobreviviam. Mas aqueles que tinham perdido os seus alvos, os seus propósitos e o seu sentido, morriam. Quando o nosso coração está vazio, toda a nossa vida está vazia e nós nos sentimos o pior ou a pior pessoa na face da terra. O sentido existencial se torna algo insustentável. Mas quando Jesus está dentro do nosso coração, a gente pode estar enfrentando qualquer circunstância, a gente pode estar enfrentando qualquer momento difícil, nós atravessamos todas estas coisas porque nós temos propósito e nós temos alvo. Não há vazio dentro de nós, a esperança, a fé, a confiança, a certeza, a identidade com o Todo-Poderoso e com as pessoas. Quando nós estamos só buscando o prazer, nós não conseguimos identidade com as pessoas. Quando só buscamos o trabalho ou a ciência, o nosso coração está vazio. Mas em andar com Deus, descobrimos a razão da vida e o sentido da nossa existência. Que Deus possa te ajudar a sair do vazio e a entrar numa plenitude, que é a plenitude da graça do Todo-Poderoso. E sabe como é que se faz isso? Por fé. Quando a gente invoca Jesus para tomar o seu lugar de direito no nosso coração e habitar a nossa vida. Aí, o nosso coração está cheio e o vazio vai embora. Que Deus te abençoe com este sentido de vida que é Cristo dentro de você. E o Dia a Dia com Deus dessa semana vai ficando por aqui. Lembrando a você que o nosso programa agora muda de horário. Nós estaremos todo domingo das 10 às 10h30 da manhã, juntos com você, estudando a mais da Palavra de Deus. Você vai acompanhar aqui os cultos da Primeira Igreja Batista de Curitiba e aprender um pouco mais da Palavra de Deus junto com o pastor Pascoal Peragini Júnior. Então vocês já sabem, o nosso horário agora, todos os domingos, das 10 às 10h30 da manhã. Que Deus abençoe você e a sua família. Até lá!